sejam abertos nessa noite, Pai, para receber, Pai, e te entregar a nossa melhor adoração. Assim todos louvam a Deus, batem palma, agradeçam a Jesus, Pai. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra rapidamente, com a permissão do Renel. Fica à vontade, papai. A palavra se encontra em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Vamos abrir a palavra rapidamente, vai ser rápido, para nós podermos adorar o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E alguns dias depois, outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estavam em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciaram-lhe a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz assim blasfêmias? Por que podes perdoar pecados, se não só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se. Tomando logo o teu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glória a Deus. Solta aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, falar conosco através dessa palavra nessa noite, que o Senhor venha derramar sobre a tua graça, que o Senhor venha ser resposta de oração para alguém, que o Senhor venha, Pai, usar a minha vida, Pai, rapidamente, de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, Pai. Vamos lá. Estamos diante de um texto aqui que diz que Jesus voltou para Cafarnaum, a sua terra, o seu lugar. E o texto diz que ele estava em casa e a multidão o cercava. A multidão o cercava naquele lugar. Então tinham muitas pessoas ali atrás de Jesus. Multidão, quando a gente fala de multidão, a multidão está atrás de Jesus para quê? Atrás de milagre. Multidão quer milagre. Multidão quer ver o sobrenatural. Aleluia. Multidão quer ver o poder de Deus. Então estavam muitos ali, escutavam Jesus. Jesus estava pregando a palavra. E a Bíblia vai dizer que quatro amigos estavam trazendo um paralítico até Jesus. E chegando até a porta da casa, eles observaram que não conseguiam entrar. A porta estava fechada, bloqueada. A multidão cercava a porta e não tinha como eles entrarem. E logo pensando, eles falaram: Nós não vamos desistir. A gente te trouxe até aqui, nós não vamos desistir, nós vamos dar um jeito. Gente, esses 4 amigos, pode ser eu, você, né? Esses 4 amigos somos nós. Nós devemos fazer o que esses 4 amigos estão fazendo. Devemos trazer as pessoas até Jesus. Essa é a nossa missão. É levar o Evangelho e trazer eles até a presença de Jesus. Aleluia. Tenham pessoas ao lado de vocês que vão te trazer para perto de Jesus. Vejam os seus ciclos de amizade. Vejam se essas pessoas estão te trazendo para perto de Jesus ou te afastando para longe dele. Aquele paralítico não tinha fé. Ele já estava desacreditado. Mas 4 cheios do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus, disse: Nós vamos te levar até Jesus. Ele vai resolver o teu problema. Aleluia, glória a Deus. E vendo que ali a porta estava fechada, o que eles fizeram? Olharam para o alto. Gente, toda vez que a porta estiver fechada, a única saída para a gente é o quê? Olhar para o alto. Eles olharam para o alto e tiveram a ideia de quê? Descer o paralítico pelo telhado. A porta estava fechada.
Jesus, Deus trabalha com porta fechada. Naquele ambiente lá que você chegou, que te rejeitaram, que você viu que não deu para você entrar, é lá. Deus vai fazer você entrar, vai dar um jeito de você entrar lá. Deus vai fazer você entrar. Jesus trabalha, coloca a porta até onde não existe parede. Jesus coloca a porta onde não tem parede. Onde que ele foi colocar uma porta? No telhado. Aleluia. Pega essa palavra, tenha fé. Os 4 paralíticos, os 4 homens levaram aquele paralítico até Jesus pelo telhado. Eles olharam para o alto, ó, e colocaram o paralítico pelo telhado. Só que o paralítico só foi curado, ele só foi liberto, só foi transformado quando ele desceu. Olha, pega essa palavra, pega essa chave. Glória a Deus. A resposta para você está quando você desce. Quando a gente desce em oração, quando a gente se humilha, quando a gente desce até Jesus, Ele nos cura, nos transforma, Ele nos responde. A resposta para o crente é descer. O paralítico chegou no alto, mas ele só recebeu a cura quando ele desceu. Quando ele desceu, ele recebeu a cura. Amém? Eu entrego aqui a minha oportunidade, que essa palavra venha entrar nos seus corações, tá? Eu entrego aqui para o Renan agora. Vamos adorar Jesus e louvar o nome do Eterno. Amém? Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia. Hoje vai ser tudo diferente hoje. E minha esposa vai cantar junto comigo. Aleluia. Aí sim. Aleluia! Glória! Aí sim. E hoje vou colocar a voz para trabalhar. Porque nós estamos escutando hoje. Hoje eu não vou fazer nada. Não estou escutando. Porque eu não vou fazer nada hoje. É a casa do Senhor. Louvado seja Deus pela vida de cada um que estão já aqui. E nós vamos louvar. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz a todos. Amém. Glória! Maravilhoso é, maravilhoso Ele é, oh, maravilhoso é o nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória! 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 Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, aleluia, glória a Deus. Aleluia, oh, glória. Glória! Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória! Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus. Oh, glória! Aleluia. Do Senhor, oh, glória! Aleluia, Deus.
Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Meu Deus, meu Pai. Senhor, obrigado pela vida de cada um aqui estamos. Glória. Senhor, obrigado, Senhor. Talvez tem alguém que vem, Senhor, que precisa de uma cura. Talvez, Senhor, tem alguém que vem aqui tudo quebrantado. Meu Deus, meu Pai, talvez tenha alguém aqui, Senhor, que está esperando uma última resposta. Talvez, Senhor, tenha alguém que vem aqui, Senhor, que conta somente em Ti, Senhor. Senhor, essa noite alguém talvez está esperando de uma palavra. Eu creio a última palavra de Ti, Senhor. Deus que restaura, Deus que salva, Deus que cura. Meu Deus, meu Pai, essa noite, Senhor, faça a sua intervenção por cada um que está aqui. Senhor, essa noite faça a sua intervenção pela vida, pela casa, pelo casamento, pela família, aqui que está aqui presente. Senhor, Deus que cura, Deus que liberta essa noite. Senhor, permite cada um que pisa aqui sente tua graça. Permite cada um que pisa aqui sente tua misericórdia. Senhor, essa noite cura, salva, liberta de novo. Senhor, essa noite guarda, livra da morte. Senhor, essa noite, Senhor, estou orando, implorando por cada pessoa aqui está. Estou implorando, meu Deus, meu Pai, pela vida de cada um, meu Deus. Senhor, tem misericórdia pela vida de cada um. Tem misericórdia, Jesus. Cada pessoa que está aqui, se pela casa alguém precisa de cura, se apresenta como Jeová Rafa, aquele que cura. Meu Deus, meu Pai, essa noite eu venho a repreender tudo espírito contrário. Eu venho a repreender todo espírito de divisão. Eu venho a repreender todo espírito de discussão. Eu venho a repreender todo espírito maldito. Eu venho a repreender todo espírito maldito hereditária. Senhor, quebranta toda aliança foi feito sobre a vida de cada um que está aqui. Senhor, essa noite, eu repreende tudo maldição hereditária, tudo maldição na saúde, tudo maldição de doença. Aleluia, eu repreendo essa noite. Tudo maldição de finança, eu repreendo essa noite. Tudo maldição, aleluia, fica solteiro para sempre, eu repreendo essa noite. Tudo maldição que não prospera, eu repreendo essa noite. Tudo maldição, aleluia, que não pode ter paz no casamento, não pode ter paz na casa, na família, eu repreendo essa noite em nome de Jesus, como boca de Deus, como profeta. Essa noite, repreende em nome de Jesus tudo macumbaria, tudo feitiçaria. Eu repreendo tudo palavra contrária neste lugar. Eu repreendo tudo, aleluia, força contrária. Essa noite, cada um que pisa aqui pode encontrar a presença de Deus. Cada um que pisa aqui, meu Deus, meu Pai, pode encontrar de novo o primeiro amor. Cada um que pisa aqui, meu Deus, pode encontrar de novo a graça de Deus. Essa noite, Senhor, tem misericórdia por cada um aqui está. Que tua presença flui nesse lugar. Que tua presença flui na cada coração. Que tua presença visita cada pensamento nesse momento. Que tua presença visita, aleluia, casa, família, bolsa, aleluia, carteira. Que tua presença visita o trabalho de cada uma. Que tua presença visita a saúde de cada uma. Que tua presença, Jeová Rafa, que tua presença visita, meu Deus, esse culto, aleluia. Que tua presença se faz presente, aleluia. Vem conosco,
Vem do afetuoso, é pra você, é pra ti. Adoração é pra ti, louvor é pra ti. O momento da adoração, o momento da palavra, é ti que tem que falar conosco. Meu Deus, meu Pai, aleluia. Louvado seja Deus. Santo, santo, eternamente o Rei dos Reis. Santo, santo, Jeová Rafa. Santo, santo, Jeová Jireh. Santo, santo, Elorama. Santo, santo, Jeová, aleluia, Suquenu. Santo, santo, Jeová, aleluia, tudo poderoso. Santo, santo, grande, eu sou. Esta noite, Senhor, mover nesse ambiente. Visita a saúde de cada uma. Visita o negócio de cada uma. Visita a necessidade de cada uma. Se apresentar conforme a necessidade. Meu Deus, meu Pai, essa noite, Senhor, aleluia, vem adorar a Ti. Senhor, Senhor, visita, nos adora, Senhor, nos escuta, meu Deus, aleluia, aleluia, vem, Senhor, nos enche, aleluia, vem nos enche, meu Deus, meu Pai, vem nos enche, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória. Aleluia, glória. Fala com Ele, fala com esse louvor. Glória. Você vai pedir para Ele te encher. Eu me abro por inteiro. Você pode declarar isso? Pode pedir para Ele te encher. Cadê você que está falando que está te enchendo? Vamos, junto. Glória. Aleluia. Tu provês o fogo. Aleluia. E é um sacrifício eu sou. Aleluia. Tu provês o Espírito. Abre por inteiro. Você pode declarar. Põe a mão sobre o seu coração e pedir isso.
sua glória. Deixe em mim até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua derrama sua glória, derrama sua glória. Deixe em mim até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua. Deixe em mim até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Vamos aplaudir a mão de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Louvado seja Deus eternamente. Nossa, que gostoso adorar a Deus. E antes de passar a irmã Luiz para sobre o dízimo e oferta, vou dar algumas oportunidades. E principalmente, Deus das irmãs, nós não vemos muito tempo, né? Nós temos a oportunidade de chamar uma crente, vergonha nos conhece. Amém, né? Se vocês não querem falar nada, e o profeta João também faz tempo. Amém, né? Amém. E então, é isso. Louvado seja Deus por cada um de vocês. Sábado que vem estaremos aqui de novo, para continuar adorando, louvando o santo nome de Deus. E então, sem perder tempo, irmão Luiz, vem cá, meu amigo, fala sobre dízimo e oferta. Graças a paz, igreja. Amém. Chegou a hora de entregarmos aquilo que o Senhor nos concedeu nas nossas mãos, né? Dízimo e oferta. Eu quero ler um pequeno versículo aqui, depois eu quero orar pela vida de cada um de nós aqui, tá bom? Vamos lá. Aleluia. Em Lucas capítulo 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Glória a Deus. Irmãos, que passagem maravilhosa, né? Jesus estava observando ali, na hora de entregar os dízimos de oferta, e aqueles que se diziam ricos, né? Eles estavam entregando ali aquilo que sobrava deles, não era por amor. E ele notou que uma viúva, né? Entregou 2 moedas, era tudo que ela tinha. E ele disse, né? Que aquela viúva entregou de coração. Aleluia. Aquela viúva entregou passando por prova. Aquela viúva entregou o sustento dela talvez da semana. Aquela viúva foi fiel no pouco. Agora eu quero ver quando a gente está passando por dificuldade, igual aquela viúva estava passando, se o nosso coração vai desviar do Senhor, vai deixar de agradar, vai deixar de dizimar e ofertar. É aí que Deus nos prova, é aí que Deus nos testa.
Né? A palavra do Senhor diz que seja fiel no pouco, pois no muito eu te colocarei. E aquela viúva estava sendo fiel, entregando tudo aquilo que ela tinha. Sabe, irmãos, às vezes Deus vai nos provar dessa maneira. Às vezes Deus vai nos dar uma orientação, uma ordem, ó, vai lá e oferta na vida daquele irmão. Mas Senhor, eu não tenho nem para mim. Mas oferta na vida dele. Oferta na vida daquele servo de Deus, oferta naquela casa. Sabe, cada semente que a gente planta no reino, cada semente que a gente planta para Deus, não é em vão. Uma hora, Deus vai rasgar o céu e vai nos abençoar. Cada um vai colher aquilo que plantou. Alguns colhem rapidamente. Mas olha que interessante, eu estava falando com Deus e, Senhor, por que a gente é fiel, a gente dizima a oferta, e aí a gente não recebeu ainda as bênçãos financeiras? O Senhor é o dono da prata, o dono do ouro, e a minha vida continua a mesma financeira. Eu quero ser próspero financeiramente também. Eu quero passar nessa terra e continuar com o meu coração aberto, disposto a te honrar. Mas aí Deus falou assim: você está plantando uma semente, mas você ainda não colheu. Tem pessoas que plantaram essa semente e estão colhendo, porque ela está colhendo só aquilo que eu estou determinando, ou seja, pouco. Quanto mais for o tempo de espera da sua colheita, mais abundante chuva Deus vai derramar na sua vida. Aleluia. Espere mais um pouquinho. Não olha para a bênção do outro. Às vezes o irmão está vendo, nossa, aquele irmão chegou e já está prosperando e eu estou aqui ainda. Não olha para a vida do outro. Continua sendo fiel. Vale a pena ser fiel. Seja fiel no pouco. Se Deus determinou 10% do que você ganha, derrama 10% no altar. Ah, mas eu vivo agora pela graça. Jesus disse para a gente entregar aquilo do nosso coração. Mas então você não crê em toda a escritura. Toda a escritura. Você não crê. Abraão deu o dízimo de tudo. Há um princípio espiritual, gente. Há uma legalidade espiritual por trás do dízimo e oferta que quase ninguém sabe. E muitas bênçãos ficam retidas porque a gente está, como lá ai, fugiu a palavra agora. Mas a gente está enganando a Deus, está roubando a Deus. Malaquias 3:10, lembrei. Né? A gente está roubando a Deus. Gente, olha para dentro de nós mesmos. Vamos ter, Senhor, eu ganhei R$400. 40 do Senhor, 10%. Eu ganhei R$10, R$1 do Senhor. Seja fiel no pouco. Seja fiel naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Nós somos servos, nós somos cristãos. É aí que a gente abre brecha e legalidade para Satanás poder tocar na nossa vida financeira. A legalidade espiritual. Então hoje, eu quero orar pela sua vida. Cada um de vocês que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, para abençoar esse ministério, para abençoar essa casa de oração que Deus colocou aí no coração do profeta Renelson, onde muitas vidas, né, você ganha, você salva. Que essa causa venha a ter mantimentos, que essa casa venha a prosperar, que o Senhor venha trazer pessoas aqui com o coração aberto para poder abençoar esse ministério, amém? Eu quero orar pela sua vida agora. Estenda as tuas mãos para cá, levanta o seu dízimo, a sua oferta, levanta o que você trouxe hoje. Se não trouxe nada, não tem problema, levanta as suas mãos também, que Deus vai prosperar e vai abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar a vida de cada pessoa que está aqui hoje, Pai. Que o Senhor venha derramar sobre as mãos deles, Pai. Bênçãos sem medidas, Senhor. E que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor prometeu na vida deles venha se cumprir. Senhor, meu Deus, eu repreendo agora todo migrador, todo devorador, tudo aquilo, Pai, que impede a vida deles, Pai, financeira, de ser próspera, Senhor. Que o Senhor venha derramar, Senhor, dos teus celeiros sobre a vida deles, que a janela do céu seja aberta, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, vai de encontro à vida de cada um que está ofertando e dizimando nessa casa, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um nessa noite, Pai. Que o Senhor venha trazer a prosperidade, a paz, a alegria, a graça, a salvação na vida deles. Assim, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pode trazer o seu Deus para oferta. Pode passar, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a irmã. Salve a amada igreja na casa do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Entregar as nossas ofertas, Pai. Ah, Espírito Santo, eu não sei de que forma se encontram os corações, mas só que nesta noite, Pai, aleluias. Ah, Espírito Santo, que nós venha a ser renovado, Pai, pelo Senhor, Pai, aleluias. Que esse quebrantado coração venha te entregar, meu Pai, de alma, corpo e espírito. Espírito Santo, aleluia! Glória a Deus! Transforma as nossas vidas, Espírito Santo! Oh, Deus, que o Senhor glória a Deus! Aleluia! Oh, Espírito Santo, nós queremos ser fortalecidos, nós queremos ser preenchidos por Ti, nós queremos sentir a Tua graça, nós queremos sentir o Teu toque. Amém? Glória. Meu Deus. Oh, glória. Presença, né? Louvado seja Deus eternamente. E eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus. E eu acabo entendendo. Mais que nós queremos fugir, mais Ele vai apertando mais. E esse momento você está aqui, vou tentar falar um pouquinho, mas dia, escutar a pastora Marlene. E quando Deus chama, chamado tem preço. Nós vamos passar momentos difíceis, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades. Mas uma coisa que eu ponho na sua cabeça, leva isso para o resto da sua vida. Se Jesus foi para a cruz, Ele desceu, foi para o espaço da morte. A própria Bíblia diz: Abraão foi e venceu a morte. Jacó foi e venceu a morte. O profeta antes, Isaías, grande profeta, não venceu a morte. Mas a Bíblia diz: ele passou o primeiro dia. Ele passou o segundo dia. Evangelizando, porque a Bíblia diz, Jesus, esse tempo que ele foi embaixo da terra, ele passou também trabalhando, evangelizando, porque Abraão estava porque a Bíblia diz, pastora Marlene, ninguém do humano vai dizer, nem antes, nem agora, nem depois, nunca houve falar de Jesus. A Bíblia diz, ele passou 33 anos na terra. Antes ele subiu no céu, ele desceu também, para mostrar para o Abraão: eu sou aquele que é para ter vindo, eu sou aquele que para morrer, que morreu por humanidade. Ele desceu, aleluia, contra o Abraão, contra o Jacó, contra o Isaac, mostrou que ele é o Messias. Por isso também a Bíblia diz, quando no terceiro dia ele subiu, quando ele vai subir também, meu Deus, é forte que eu vou falar, ele tomou a chave da morte. É por isso ele vai dizer: a morte, cadê seu poder? A Bíblia diz: ele tomou a chave da morte, ele venceu a morte no terceiro dia, ele venceu os pecados no terceiro dia, ele venceu as doenças no terceiro dia. É por isso, mesmo na dificuldade, mesmo no momento difícil, por isso na sua cabeça, se ele venceu, você vai vencer também. Se ele venceu a morte, aleluia, ele pagou na cruz
diz, a última palavra, ele diz, tetelestai, que significa, já foi pago, tudo é consumado. Então, aleluia, ele não deve nada para mim, para você. Ele pagou o preço, aleluia. Ele não deveu nenhum centavo, ele não deu nenhum real. Meu Deus, tá forte aquilo que eu estou falando. Então, por isso, não precisa ter medo do diabo, do macumbaria, da doença, porque foi pago lá na cruz, do sangue do Cordeiro. Não é dinheiro, não é ouro, não é prata, mas como foi com sangue, ele pagou para nós lá na cruz. Então você tem legalidade para orar, para buscar, para clamar, para procurar a presença dele. Aleluia. Quando estiver triste, busca ele. Quando estiver no momento de solidão, busca ele. Quando estiver chorando, busca ele. Quando está tudo difícil, todo mundo abandonando, todo mundo largando, todo mundo deixar você sozinho, busca ele, porque você tem legalidade. A Bíblia diz, quando ele fala a última palavra, a Bíblia diz, o véu se rasgou. Quer dizer, você tem legalidade para falar, para se apresentar diante dele. Você não precisa reverso somente para orar que você está orando. Também você precisa se aproximar diante do trono, diante da casa, diante da graça. Para dizer, Senhor, eu sou falho, me ouve, age para mim, faça uma confissão, não sei o que você está passando, não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é a sua necessidade. Às vezes tem um momento difícil, você não vai ver se para manter, se para descer, se para ir para a direita, se para ir para a esquerda. Mas uma coisa, aleluia, que eu vou te falar, não faça igual Pedro, não tira seu foco sobre ele. Aleluia, não tira o foco. Está difícil não tirar o foco sobre ele. Está doloroso não tirar o foco sobre ele. Aquele que cura ele, aquele que liberta ele que sustenta ele, que segura a mão pela mão direita. A Bíblia diz, imediatamente Pedro tira foco sobre ele, começa a se afundar, mas mesmo assim ele se aproximou, ele pega Pedro pela mão direita, ele levanta de novo. Sabe que Deus me chamou a atenção? Na caminhada, nós vai ter momento difícil, na caminhada nós pode cair, na caminhada nós pode se atropeçar. Não é aí porque você se atropeçar, você cair, quer dizer você não é filho de Deus, você não é servo de Deus. Vai ter momento, vocês vão cair sim. Vai ter momento, vai ser você e Deus mesmo. Vai ter momento da fraqueza. Vai ter momento, aleluia. Parece que Deus está deixando você sozinho. Não está deixando sozinho. A Bíblia vai dizer, próprio Jesus achava que Deus deixar ele sozinho. Por isso vai dizer, Pai, porque tu me deixar. A Bíblia vai dizer, não é porque Deus estava deixando, mas aleluia, tem momento que é necessário para passar para o deserto. Então essa noite, estou dizendo a última palavra, antes de deixar a pastora Marlene pregar. Meu Deus, já preguei. Aleluia. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Amém? Pastora Marlene, vem cá. Aplaudir Jesus na vida da pastora Marlene. Meu casamento, diante de teu povo, eu levanta a tua serva. Senhor, tu acostuma usar ela, mas essa noite usa ela diferente. Tu acostuma falar com ela, usa ela para falar com o teu povo, mas essa noite fala conosco diferente. Senhor, nos aqui, nós queremos ouvir tua voz, em nome de Jesus. Aplaude Jesus mais uma vez. Glória. Glória a Jesus. Louvo a Deus por essa oportunidade, por essa noite estar aqui juntamente com a igreja. E aprove Deus eu trazer uma palavra para a igreja nesta noite. Livro de Lucas, capítulo 1. Aleluia. Glória. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 1. Vamos ler o versículo 5 adiante. Glória a Deus. Deus falou muito aqui no meu coração quando a irmã Fran estava louvando. E foi bem rápida essa palavra. Louvado seja Deus. Versículo 5 do capítulo 1 de Lucas diz assim:
Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril. Ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão de todo o povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele o espírito de virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes. A prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse-lhe então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondeu o anjo e disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-lhe estas grandes novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilharam-se de tanto demorasse no tempo. E saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que teria alguma visão no templo, e falava a acenos e ficou mudo. Amém? Só até aqui, igreja. Oh, glória. Louvado seja Deus. Igreja, esse texto conta a história de um casal da linha sacerdotal, porque Isabel era casada com, louvado seja Deus, Isabel, louvado seja Deus, era da linhagem de Arão. E ela tinha casado, louvado seja Deus, com Zacarias, e era uma família do sacerdote, que exercia o sacerdote. Porém o texto fala que eles eram irrepreensíveis diante de Deus. Ou seja, eles eram fiéis a Deus. Eles temiam a Deus, eles agradavam a Deus, eles faziam a vontade de Deus. E eles serviam a Deus com excelência, com zelo. Era um casal, louvado seja Deus, que o próprio texto, segundo Lucas, diz, aleluia, louvado seja Deus, que eles eram irrepreensíveis, ou seja, eles não tinham falhas. Né? Eles se cuidavam em fazer conforme a vontade de Deus, conforme os mandamentos do Senhor. E o texto fala que eles tinham uma deficiência, eu vou dizer. Eles, seja Deus, apesar de ser homens de oração, homens que serviam a Deus, aleluia, porém eles não tinham filhos, aleluia. Porque muitas das vezes nós servimos ao Senhor, nós agradamos ao Senhor, nós andamos, louvado seja Deus, procuramos ser santos diante de Deus, mas isso não difere que não teremos luta e não teremos dificuldade, aleluia. Aleluia. Cada um de nós, louvado seja Deus, passa por um processo, mas todo processo
Deus. E, aleluia, louvado seja Deus, o sacerdócio era um sorteio. E o texto fala claramente que, aleluia, coube-lhe ele ser naquele momento, naquele tempo. E, aleluia, os historiadores dizem, aleluia, que talvez um sacerdote só subia ao templo para, louvado seja Deus, para exercer o ofício do incenso, talvez uma vez no seu ofício sacerdotal. Talvez na vida de Zacarias, o texto não fala, mas talvez foi a única vez que Zacarias ele subiu para o altar para servir o incenso na hora da oração, aleluia. Mas, aleluia, a oportunidade que Zacarias ele subiu, que ele foi servir ao Senhor, aleluia, o texto diz que ele recebe a visitação do anjo Gabriel, aleluia. Aleluia. E aí Deus ele estava ministrando no coração enquanto, aleluia, o louvor era, aleluia, executado aqui nesta noite. Nós adorávamos o Senhor, falávamos em línguas, aleluia, e ele foi derramando uma unção muito gloriosa em nossas vidas nesta noite, aleluia. Glória a Jesus. Glória. E Zacarias, ele é um homem de oração, ele se aproximava de Deus através da oração. Zacarias e Isabel eram homens que eles oravam ao Senhor, aleluia, eles tinham uma vida de oração. E eu comecei a aprender com o Senhor, aleluia, que todas as vezes lá no Salmos 34, o texto fala que o anjo do Senhor acampa ao nosso derredor, aleluia. E aí eu começo a entender que quando a gente começa a orar ao Senhor, que a gente começa também, acho que é Romanos, se eu não me engano, Romanos fala, aleluia, louvado seja Deus, que o Espírito do Senhor, ele intercede por nós ao Pai, com gemidos inexprimíveis, Aleluia. segundo a intenção do nosso coração, aleluia. Louvado seja Deus, e Jesus ele está neste lugar. Aleluia. Eu sinto a presença dele. Oh, glória a Deus. E, aleluia, fica bem claro, aleluia, que o anjo, aleluia, ele intercede por nós. Então, no momento que nós começamos a orar, que nós depositamos a nossa vida a orar ao Senhor, até uma vida de oração, uma vida de intimidade, aleluia, eu já começo a entender, aleluia, que o anjo do Senhor, ele se apresenta para levar as nossas orações a Deus, aleluia. Aí eu começo a entender que o crente precisa ter uma vida de oração. Aí eu começo a entender que Deus ele aperta um, aperta o outro, aleluia. É para te empurrar para a oração, aleluia. Porque o anjo dele está para te servir. Aleluia. A Bíblia diz que ele liberou anjos ao nosso serviço, aleluia. Os anjos, eles estão ao nosso serviço, aleluia, para nos servir. Mas como que ele vai te servir, me servir, se você não tem vida de oração, se você não se apresenta em oração, se você não tem comunhão e nem intimidade? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Como é que ele vai se apresentar? Aleluia. Ele vai te guardar, porque o texto falou que ele guarda. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. E às vezes, e até, aí muitas vezes fala, eu não sei orar, eu não tenho palavras, eu não consigo, aleluia. Mas se ele está falando que, aleluia, que antes os Salmos também fala, o Salmo 139 fala que antes da palavra sair da nossa boca, ele já conhece o que está dentro de nós, ele só quer que nós abrimos a nossa boca e declaramos para ele quer ouvir a tua voz, ele quer que você se expresse, nós precisamos, aleluia. A igreja de hoje precisa entender a importância da oração, de você entregar ao Senhor algo, aleluia. Foi isso que ele esteve falando aqui comigo, eu vou falar só um pouquinho do que ele me falou. Glória. Aleluia, no momento do louvor, eu não tinha preparado palavra nenhuma, aleluia. Mas o Senhor quis dessa maneira, Ele sabe como trabalhar, Ele quer trabalhar dessa forma. Aleluia. E Zacarias, ele estava a serviço do Senhor. E ele estava orando, porque ele fala, o anjo quando se apresenta, o anjo Gabriel, ele fala, nós lemos, Deus ouviu, a tua oração foi ouvida, aleluia. A oração de Zacarias foi ouvida,
Glória. E o texto fala aqui, ele fala, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia. Aleluia. E quando a oração, quando a resposta, e aqui foi falado, talvez viemos buscar resposta, que nós, aleluia, nós vamos à casa do Senhor com um propósito sempre. E nós estamos em busca de resposta, sim, de direção de Deus. Nós viemos nos apresentar porque nós sabemos que Ele tem resposta para nós. Glória. Aleluia. Ele tem aquilo que eu e você precisa, aquilo que nós viemos buscar, aleluia. Ele tem para nos entregar neste lugar, nesta noite, porque Ele está aqui, aleluia. Este altar, aleluia, é o altar dele, Ele está aqui, aleluia. Nós aqui só somos instrumento dele. Glória. E Zacarias foi isso. Eu já ministrei essa palavra, mas o que Deus falou comigo agora aqui, que é para entregar para esta igreja, para entregar para você, aleluia. Aleluia. Você que está buscando resposta, você que está buscando direção, aleluia. E Deus, Ele falava comigo, aleluia, louvado seja Deus que, aleluia, quando que a resposta de anos Zacarias estava buscando, orando, porque um casal que não tinha filho, ele era da linhagem sacerdotal. A família sacerdotal precisava caminhar. Zacarias e Isabel, eles estavam já avançados, eles já eram velhinhos. Quem ia continuar, aleluia, o legado, o ofício de sacerdote na família de Arão e na família de Isabel e Zacarias, que era da família de Arão? Arão já tinha se ido, ficou. Isabel casa com Zacarias, aleluia, a família dá continuidade. E agora? Isabel é estéril. E para o judeu, aleluia, filhos é a herança bendita do Senhor. E essa família, eles estavam sem filho. Imagine a vergonha para aquele casal. Quem vai dar continuidade? Quem é que vai continuar? Quem é que vai prosseguir? Como é que vai ficar o nosso ofício, o nosso ministério aqui sacerdotal? Aquilo que Deus entregou para nós, que Deus não entregou para qualquer um. O dom que Deus entregou para você é seu, aleluia, é especial para você. Aleluia. E você precisa trabalhar, e você precisa, aleluia, estar a serviço do Senhor, porque Ele deu para você o que é mais precioso, e nós precisamos estar a serviço de Deus. Glória. Aleluia. E aí, enquanto esse homem, ele saiu, era a oportunidade dele. Eu vou dizer que talvez, porque eu estudei isso há um tempo atrás e o estudo era claro em dizer que às vezes era uma vez na vida dele, talvez no mínimo duas, não passava de duas, que ele tinha a oportunidade de ir para o templo, exercer o incenso na hora ali da oração, porque tinha um povo lá embaixo buscando resposta de Deus. Enquanto Zacarias orava a Deus, falava com Deus, aleluia, e o povo tinha entregado para ele que levava a Deus, porque nessa época era o sacerdote que levava, e o povo estava lá embaixo buscando resposta. De ouvir o que Deus, Ele deseja falar aos nossos ouvidos neste lugar. Aleluia, eu creio, aleluia, que Deus, Ele quer falar conosco de uma maneira diferente aqui, aleluia. Glória. E enquanto Zacarias, talvez eu vou se dizer que uma das únicas oportunidades, Aleluia. que Zacarias, ele estava tendo de subir para o templo. Aleluia. E Zacarias, ele estava orando há muito tempo, há muitos anos, só que agora ele já está velho, sua mulher não tem mais condições de gerar, não dá nem para ele nem para ela. Aleluia. Humanamente falando, como uma mulher já avançada em idade, o homem Aleluia. gerar. Aleluia. Glória a Deus. Mas enquanto, aleluia, louvado seja Deus, ele orou, ele esperou, ele buscou. Talvez como nós, esperando há anos uma promessa de Deus, algo que falou, algo que Deus prometeu, algo que nós oramos, algo que nós buscamos. Aleluia. E muitas vezes, aleluia, mexe até com a nossa fé, porque a gente olha e fala, foi o caso dele. Ele falou, não, mas o anjo fala, eu já sou velho,
E o anjo, não, mas eu vim diante de Deus, eu assisto. Foi Deus que mandou eu falar aqui com você. Foi Ele que me liberou para falar que a Isabel, sua mulher, vai ter um filho. E ele, mas como vai ser isso? Não tem, é impossível. Aleluia. E ele fala, eu assisto diante de Deus e ela vai ter filho. Sim. Aleluia. Glória. Aleluia. O que você pediu, o que você orou, Deus, Ele vai te dar, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. E aí, só que eu entendo, aleluia. Ele ficou anos, ele e Isabel orando, buscando, esperando, aleluia. Mas só que no momento, aleluia, que ele foi para o altar, que ele foi servir a Deus, exercer o seu serviço, aleluia, a bênção e a resposta chegou. Glória. E aí eu começo a entender o segredo, aleluia, de liberação de Deus para áreas da nossa vida, aleluia. Para Deus liberar, aleluia, nós precisamos servir. Enquanto ele foi servir, vezes única, que ele foi servir, que a oportunidade foi dada a ele, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus, a resposta chegou. Então você quer resposta, você quer receber, aleluia, vai servir. Aleluia. Vai para a presença dele, vai para a casa dele, vai se entregar, aleluia. Oh, aleluia. Zacarias talvez já tinha esquecido, aleluia. Mas ele se levantou e foi servir. Na hora que ele serviu, ele recebeu, aleluia. Aleluia. E foi isso que Deus, ele falava aqui comigo. E aí Deus, eu fui, mas Senhor, aí Deus falava, filha. Aleluia. Deus falou isso pra mim, ele falou, a Fran sentadinha na igreja, quietinha. A gente via que eu acho que nem de oportunidade a Fran gostava, aleluia. Mas quando ela começou a servir a Deus neste lugar, Deus começou a derramar uma unção de adoração na vida dela. E a gente ouviu essa mulher louvando, adorando, com uma graça, com uma unção. Entregue esse serviço. Enquanto você está servindo, enquanto você está exercendo, ele está entregando para a tua vida, aleluia. Aleluia. Nós precisamos despertar, aleluia. Glória a Deus. Se você ficar lá na sua casa chorando, lamentando, olhando para a dificuldade, aleluia, você vai ficar com depressão, você vai ficar doente, você vai ficar com dor de cabeça, aleluia. Mas quando você começar a caminhar, chegar neste lugar, começar a adorar a Deus, levantar a mão, dar um glória, aleluia. Muitas vezes com vergonha, mas por dentro tá, glória a Deus. Que presença, que negócio gostoso, aleluia. Aí Deus só vai entregando, você já vai recebendo. Daqui a pouco quando você olha, fala, não, já não sou mais a mesma, aleluia. 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 Então nós precisamos despertar para isso. Foi o que Deus falou comigo, Aleluia. Sentadinha. Aí eu falei, mas Senhor, como, Senhor? Aí o Senhor falou, olha para a Fran, filha. Olha para ela. E eu comecei a olhar de olhos fechados. Eu olhei com os olhos espirituais. Porque eu não perdi o momento da adoração. Que coisa mais linda. Aleluia. E aqui o servo do Senhor, ele falou, olha, hoje eu vou só receber. E Deus fez algo tão glorioso, tão lindo aqui neste lugar, porque nós recebemos. Aleluia. Aleluia. E você recebeu. Aleluia. E quando você adorou, Deus recebeu. Você está levando cura, você está levando livramento, você está levando libertação, você está levando unção. Aleluia. Deus está destravando áreas na sua vida. Aleluia. Coisas que você ainda não viveu, você vai viver. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque aqui Deus derramou unção aqui. Muita unção foi derramada sobre este lugar. Unção de cura, unção de livramento, alegria. Deus derramou porque nós veio uma alegria sobrenatural sobre este lugar. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos mais aceitar chegar na casa do Senhor e ficar sentado. Glória. Sem pegar nada. Eu não estou falando que você vai levantar e vai pregar. Talvez você não vai conseguir louvar, mas você vai entregar o seu louvor. Você vai entregar a sua oferta. Você vai abraçar o teu irmão. Muitas vezes quando Deus fala para o seu irmão, aleluia, que Deus está entregando a vitória. Fala para o teu irmão, aleluia, que Deus é com ele. Aleluia, louvado seja Deus. Você está exercendo, você está profetizando, aleluia. Aleluia. E muitas vezes Deus
às vezes fala até conosco que a gente vê uma pessoa na rua precisando de uma palavra e nós não abrimos a nossa boca. Verdade, Jesus. Então eu comecei a entender. Está na hora da gente entregar algo. Ele fez tantas coisas por mim e por você. Aleluia. O maior sacrifício que ele fez foi lá naquela cruz. Aleluia. E o que nós estamos fazendo para ele? Meu Deus. Nós estávamos oprimidos, não dormia, não tinha paz, não tinha alegria. O semblante, porque é assim. Olha o semblante que a gente tinha quando a gente não servia a Deus. Fica uma semana sem ir na casa do Senhor para ver como fica o seu semblante. Aleluia. Verdade. Aí quando você chega na presença, muda. Glória. Seu semblante, você sai diferente. Você chega carregado, pesado, você sai livre, você sai leve. Aleluia. Por quê? Aleluia. Porque enquanto você está entregando o seu glória, seu aleluia, enquanto você está servindo Ele, aleluia, Ele está derramando sobre a sua vida. Aleluia. Então creia que toda vez que você vem na casa do Senhor, Ele está derramando algo para você. Aleluia. Não perca essa oportunidade. Você não sabe no mundo espiritual, aleluia, quanto Deus Ele está derramando, aleluia, sobre nós. Quantas guerras estão sendo, aleluia, louvado seja Deus, batalhadas no céu, aleluia, por mim e por você. Glória. Então não é em vão, aleluia. Aleluia. Não é em vão você sair da sua casa e chegar até aqui, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Você vai começar a colher como foi falado aqui pelo profeta. Você vai semeando, você vai plantando, aleluia. E aí com o tempo ela vai sendo regada, aleluia, louvado seja Deus. Aí depois você só vai ver os frutos, aleluia. Oh, E glória. o que é mais glorioso que o fruto não é só para nós. Glória. Todo mundo participa do fruto, aleluia. Glória a Deus. É igual uma mesa de alimento. Aqui nós estamos sendo alimentados pela palavra. Glória. Aqui, se eu pegar aqui uma mesa de alimento e comer aqui uma fruta, eu vou falar, vou comer uma maçã. Aí eu comi uma maçã e eu saciei, amém, comi. Isso é a comida material, comida da terra, para nossa carne. Mas a comida espiritual que nós estamos recebendo aqui, aleluia, não é só para nós. Essa comida, quando nós chegar na nossa casa, quem está em casa está recebendo. Quando nós sair ali na rua, está recebendo também. Porque nós estamos cheios deste alimento espiritual, aleluia. Aleluia. E não acaba tão fácil. E sacia muita gente. Então o que você está recebendo aqui não é só para você, não. É para você chegar lá e dar um abraço de quem está triste. É para você dar uma palavra e falar, olha, eu também estava numa tristeza, numa angústia, eu não dormia, mas é quando eu comecei a ir naquela igrejinha ali pequenininha, aleluia, louvado seja Deus. Eu comecei a ter uma paz, ter uma alegria, eu não perco mais, aleluia. Não fico mais um culto sem ir. Eu era oprimida, era um peso, era uma carga que tinha dentro de mim, parecia que eu era eu e 10. Agora eu estou livre, aleluia. Aleluia. E as pessoas começam a observar porque nós somos tratados aqui. A unção que é derramada sobre este lugar é muito grande, aleluia. E Deus falava isso comigo. Glória. Glória a Deus. Glória. E Zacarias, e às vezes, eu tenho uma certa preocupação, porque eu sei que é difícil para às vezes a gente entender a palavra com clareza. Às vezes a gente não tem assim tanto entendimento. Quem está começando, caminhando na presença do Senhor, não tem aquela clareza, aquele entendimento. Porque quando eu comecei a caminhar para a casa do Senhor, eu não entendia direito o que Deus estava querendo falar ali, umas línguas, umas coisas, e eu não entendia. Mas mesmo assim, permanece aí o Espírito Santo, ele vai ministrando, ele vai te direcionando, ele vai falando, aí o louvor também vai falando, e você vai entendendo, e você vai mergulhando. Mas o que a gente precisa é permanecer, continuar. Aleluia. Porque Ele está entregando para mim e para você. Aleluia. Ele está derramando sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós já vamos sair daqui diferente, porque nós já estamos diferentes daquilo que nós chegamos aqui. Glória. Então, não deixa nada e ninguém te oprimir. Porque nós estamos vivendo um tempo que o inimigo ele está oprimindo as pessoas. Esse homem era um sacerdote, era um homem de oração, irrepreensível diante de Deus. Mas quando o anjo falou para ele, ele não acreditou.
E é isso que impede, aleluia, louvado seja Deus. Muitas coisas que é impedimento na nossa vida é porque a gente não acredita, a gente não crê. A gente acha que não é nós, igual ele. Não, é nós não, nós já somos velhos, não dá. Aí o anjo fala, olha, porque você não creu, você vai ficar mudo. Aí imagine uma pessoa muda. Aí ele estava mudo, mas ele chega em casa, aleluia. E a esposa não sabia de nada, porque ela não estava no tempo servindo, porque era o homem que serviu, o sacerdote, a mulher não subia. Mas Isabel, louvado seja Deus, ela já entendeu. Aleluia. Quando Isabel quando o João nasce, Zacarias estava mudo, porque o anjo falou, até se cumprir você vai ficar mudo. Aleluia, Jesus. O povo lá esperando dele, o povo lá fora, reunido naquela hora nona, sabia aquela hora do incenso que Deus ia bradar, Deus ia falar. Zacarias ia descer cheio de Deus para entregar aquilo que eles vieram buscar ali. Mas aí ele estava mudo, ele falou, olha, está demorando tanto, esse homem está cheio de Deus, hoje tem para nós. E ele sai mudo, por acenos, acenando, falando, tentando, ele não tinha mais palavras. E a gente não pode ficar mudo, não. A gente não pode desanimar. A gente não pode, a gente tem que crer, a gente tem que levantar a nossa cabeça, não importa o que vier. Por quê? Porque quando nós recebemos algo de Deus, uma palavra, uma profecia, algo da mão de Deus, a Bíblia diz que o inimigo ele fica lá fora, esperando a gente passar para ele roubar aquilo que foi entregue nas nossas mãos. Aleluia. Então a gente tem que vigiar. A gente tem que sair daqui fervoroso. Allora! Saiu mudo. E aí tá mudo. Desanimado, ele não acreditava, sem fé. E é a fé que vai levantar sua cabeça, você crer no impossível, no sobrenatural. Porque esse mesmo livro, no versículo 37, fala que para Deus não há nada impossível. Ele é Deus, ele é poderoso. Essa mulher, esse casal, na velhice, eles tiveram um filho. Oh, glória. Sabemos de Abraão e sabemos de tantos outros. Porque não é impossível para Deus aquilo que você precisa. Serve Ele com alegria, entrega o teu melhor, oferte a Ele sim, fale dele sim, aleluia. Tem um texto já para finalizar que eu amo. Tem um texto que eu amo, é aquele texto, aleluia, de Gênesis 26. Eu amo pregar essa palavra. Eu acho que na próxima vez eu vou pregar ela. Preparar outra. Lá em Gênesis, fala muito de Isaac. Isaac, Deus falou para ele que era para ele ficar ali naquela terra. A terra estava seca, não tinha chuva, tinha um tempo de fome muito grande. E Deus falou para ele ficar ali, ele obedeceu a Deus e ficou. Em obediência, servindo ao Senhor. Só que ali mesmo ele plantou, semeou e ele colheu. Glória. Uma colheita muito grande. Aleluia. Só que o texto fala já no final de Gênesis 26 que chegou um momento e ele passou por muitas lutas, porque os filisteus queriam tomar aquilo que Deus já tinha entregado para ele. E nós vamos passar por muita luta, nós vamos sair daqui, o inimigo está lá fora para tentar roubar mesmo, roubar tua paz, tua alegria, tua fé, para você ficar mudo, desanimado. Só que o texto fala que quando Deus ele desce e fala para Isaac, aleluia, que ele ia ser abençoado, que aquilo que Deus prometeu para Abraão ele ia receber. O texto fala que ele levantou um altar a Deus. Ele levanta um altar de adoração a Deus, assim que Deus fala com ele, entrega a vitória para ele. E aí eu gosto desse negócio de levantar altar. Levantar um altar para Deus, e nós precisamos aprender a levantar altares para o Senhor. Aleluia. Ter uma vida de adoração e de altar na presença do Senhor, Senhor. Aleluia. Senhor, eu não tenho o dom do perfeito louvor. Senhor, eu não tenho o dom da palavra. Mas, Senhor, eu vou abençoar a vida dos pregadores. Senhor, eu vou comprar um livro daquele escritor, porque o Senhor deu para ele. E você levantar um altar e abençoar. Senhor, eu vou para a tua casa, eu quero fazer isso e isso para o Senhor. É entregar para o Senhor. Foi isso que ele fez. Quando ele recebeu de Deus, o Senhor me deu, então eu quero fazer algo glorioso. Não é assim, quando alguém faz algo que nos agrada, que a gente fica feliz, você também não quer fazer algo? Nossa, fulano
fulano fez algo, me recebeu, uma bênção, eu também quero fazer algo para ela. Assim é o nosso Senhor. Mas aquilo que a gente faz para Deus, aleluia, que a gente semeia, a gente colhe muito mais. Glória. Então vamos despertar, sair desse mundo aí, não. Quando vier pensamento, eu estava lendo esses dias aí, lá em Coríntios 11, falando dos pensamentos, Paulo falando, não deixa os pensamentos te roubar tua fé, roubar tua paz. Não, Zacarias é um exemplo, era um homem de Deus. Mas porque ele estava olhando para a situação da mulher dele, ele não acreditou. Então nós não podemos olhar para a situação. Eu não sei qual é a situação, mas não olhe. Glória! Eu não sei o que está de frente dos seus olhos, mas para de olhar para isso. Olha para Deus, aleluia. Aleluia, glória! Olha para o Senhor, aleluia. Confie, acredita, o Senhor vai me dar, porque o Senhor falou, Pai. Eu estou aqui te aguardando. Enquanto o Senhor está trabalhando e preparando o que é melhor, eu vou te adorando, eu vou te ofertando, eu vou te servir, eu vou ali fazer uma oração na casa do irmão, eu vou ali falar do Senhor, aleluia. Eu vou fazer algo para o Senhor, eu vou levantar um altar. Aleluia. Eu vou orar por fulano, eu vou fazer um propósito de 3 dias para aquele irmão que precisa de libertação, para aquele doente, eu vou fazer um propósito, é levantar um altar para o Senhor. Glória. E aí, enquanto você está fazendo, Deus ele faz, porque Zacarias, ele estava ali na hora da oração, ele não estava orando por ele, Senhor, me dá um filho. Não, ele estava orando pelo povo que estava lá fora. Meu Deus. Ele estava orando por aquele povo que estava esperando resposta. Meu Deus. Então, quando você começa a fazer, é altar que você está levantando aí, Deus já brada. E o segredo para você receber é o quê? Fazer. Verdade. Por isso que Jesus fala, é melhor dar do que receber. Aí eu começo a entender. Entrega. Você sabe, cada um de nós sabe o que nós precisamos entregar para o Senhor. É entrega, vai entregando o que Ele vai fazendo. Vai dando, aleluia, que Ele vai fazendo muito mais por você, aleluia. Aleluia. Mas o que Oh, nós glória. precisamos hoje verdadeiramente é despertar para fazer. Despertar para servir. Chega de ficar mudo, chega de ficar aí. Ah, será? É assim que Zacarias estava. Mas o que eu acho lindo e glorioso, que como ele tinha vida de oração, ele tinha semente, ele tinha muita semente, porque ele era um homem irrepreensível, agradava a Deus, fazia a vontade de Deus, mesmo ele não crendo, Deus foi e fez. Aleluia. Aleluia, porque ele tinha depósito. Então vamos fazer depósito. Glória. Vamos fazer depósito. E com licença, do evangelista Renan, eu só queria que vocês colocassem de pé. Vamos fazer um depósito. Vamos fazer um depósito agora? Glória. Deposita para a irmã que está do teu lado, faz um depósito agora na vida dela. Aleluia. Mesmo se você não souber orar, falar, dá glória a Deus, o Senhor abençoe. Você sabe falar. Então você vai aí, ó. Vamos fazer algo glória. gostoso? Oh, glória. Pega, vira pro teu irmão, vira um pro outro de 2. E você vai, aleluia, louvado seja Deus. Você vai agora. Procurar alguém, gente. Procurar, tem gente. Oferta na vida dele. Ó, Senhor, eu quero ver essa irmã abençoada. Eu quero ver a vida dela transformada. Eu quero ver mudança. Eu quero ver salvação lá na casa dela. Eu quero ver milagre. Eu quero ver cura. Eu quero ver libertação. Senhor, eu quero ver essa irmã dar testemunho aqui. Ora por ela, abençoa ela. Aleluia, louvado seja Deus. Levanta um altar aqui pro Senhor. Senhor, aleluia, faz por ela. Pai, aleluia. Senhor, eu profetizo na vida dela e na vida dela, aleluia. Grandes coisas, Pai, aleluia. Senhor, aonde chegar o som da
Nós cremos, Jesus. Aleluia. Olha, Jesus. Entra, Jesus. Glória a Deus. Receba essa palavra no seu coração. É de Deus. Coloque em prática. Coloque em prática, igreja. Você vai ver o que Deus vai fazer. Eu creio que eu vou ver testemunho aqui neste lugar. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade, fico grata, aleluia, por essa oportunidade, pela confiança que esse homem é um vaso, um pregador. Mas aprove o Senhor hoje eu abrir minha boca aqui, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Aplaude Jesus. Meu Deus do céu. Que presença. Aleluia. Deus está aqui, é forte, gente. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Meu Deus. É confirmação que eu pedi. Deus fala comigo aqui, estava letendo para agir. Falei, Senhor, se és tu quer eu faço o que o Senhor mandar fazer, vamos ver, usa a pastora Marlene de uma forma diferente para saber que Deus fala comigo. Vai ser Deus falando. Pastor, dá esse celular para mim, por favor. Obrigado. Deus até me deu um texto. Vou chamar 1, 2, 3, 4 pessoas aqui. Cada um, Deus me dá falar uma coisa diferente. Aleluia. Glória. Esse púlpito aí. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmão, vem cá. Tem na frente. Glória. O casal, vem cá. Glória. Tu, irmão Eliette. Cleide, Aleluia. Irmã Cleide. Aleluia, Cleide. Às vezes eu confundi esses nomes. Vou falar, cada um separa. A senhora já me viu uma vez? Quando ela chegar aqui, você já conversa comigo? Então vai ser Deus falando. Quando a pastora Marlene estava ministrando, o Senhor fala, olha para ela. Eu olhei. Isso é um motivo. Ele falou assim, eu vi sobre a sua cabeça 2 palavras. A primeira, eu vi ministério. A segunda, eu vi saúde. Aí eu falei assim, qual o motivo? Saúde e ministério, o que tem a ver? A minha pergunta, Deus fala comigo, mas eu vou fazer uma pergunta para ter certeza que Deus fala. Você é da igreja? Está bem de saúde? Agora vou explicar esses 2 parágrafos. Ministério, Deus mandar para mim te falar, pegar firme com Ele, se você quer Ele cura a sua saúde. Vou repetir de novo para você entender. Pegar firme com Ele. Tudo que você precisa, você não vai precisar ir atrás, vai atrás de vocês. Não vai precisar ir para o hospital para receber cura. Cura vai vir atrás de da Senhora. Qual é o seu nome? Porque Deus tem um grande ministério sobre a tua vida. Mas também eu vi Satanás está sendo investido para reter aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Estou olhando aqui agora, não sou espiritual, pela misericórdia de Deus. Eu vi grande coisa vai ser realizada através da tua vida. Eu vi Deus tem uma grande obra sobre ti. Meu Deus. Parece que eu vejo família vai ser convertida através de ti. Não sei. Eu não estou falando, parece que eu vi família. Família, não sei. Eu vi família. Você é casado? Seu marido é da igreja? Então, através de ti, o seu marido vai aceitar Jesus. Eu vi, você vai trazer família. Deus vai te usar como que usa a mulher lá em cima do posto. Ela recebeu Jesus. Ela trazer, aleluia, a cidade até Jesus. Às vezes, você sente tontura? Sim.
Às vezes, você sentiu, parece uma pessoa que vai ser louca? Assim, mais ou menos, você não sentiu uma pessoa que não sentia a paz. Parece que meio perturbado. É verdade isso? Confessa comigo? Deus falando. Então sabe o que? Tudo. A paz na mente. A paz de saúde. Deus vai te entregar hoje. Mas uma coisa que eu vou te falar. Entregar sua vida no altar. Esse entregar que eu tô falando, busca com doida. Busca com fervor. Busca com amor. E Deus vai fazer grandes coisas sobre nós. Amém? Porque eu quero orar por você. Libro sotorabra. Rebro sotorabracinte pau. Em nome de Jesus, toda força maligna, toda força contrária que impediu o ministério dela bater retirada agora. Toda força que impediu o ministério dela bater retirada agora. Agora se toca a cabeça até os pés. Se quando eu estiver orando, se por acaso tenho força que, aleluia, resistindo, que a cruz te encontra agora. Que a cruz te encontra. Senhor, cura a alma dela. Cura a alma. Cura a saúde. Cura a alma. Cura a saúde. Cura a alma. Cura a saúde. Senhor, em nome de Jesus. Toda força contrária que se levanta contra o ministério dela. Agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Deus me chamou, aleluia, cura ela agora. Cura. Que o anjo que opera no milagre desce agora. Que o anjo que opera no cura desce agora. Que o anjo que opera agora. Não quero que ela saia mesmo jeito daqui. Não aceito que ela saia mesmo jeito. Aleluia, que ela, aleluia, testemunha. Tem Deus naquele lugar. Que ela é a prova que Deus faz presente aqui. Em nome de Jesus. Bater, retirar todo espírito contrário. Bater, retirar todo espírito de perturbação. Bater, retirar todo espírito de perturbação. Em nome de Jesus. A partir de hoje, paz na saúde. Paz na mente, paz na saúde, paz na mente. Aquieta-te o mar, aleluia. Aquieta-te o mar, aquieta-te o mar, aquieta-te o vento, aquieta-te o mar. Silêncio, vento, silêncio, vento, silêncio em nome de Jesus. Glória a Deus. A partir de hoje, sua vida não será a mesma. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aplaudir Jesus. Aleluia. A irmã Eliette. Glória. Crente. Glória. Deus Aleluia. poderá te dar esse versículo. Lembra, depois você lê. Segundo Samuel, capítulo 24. Segundo Samuel, capítulo 24. Vou tentar dar uma explicação, porque Deus faça ele entender sobre esse texto. A Bíblia diz, teve um homem com o nome Davi. Ele foi escolhido por Deus. Rei segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz, Deus fala, Davi, levanta, vai contar, levanta, você vai contar o povo no momento que eu vou te dar ordem. Que eu falei? No momento que eu te dar ordem. Mas agora, Davi, Deus fala, se posiciona, espera minha ordem. A Bíblia diz, Davi não estava posicionando, ele estava se alegrando. Beleza, trono, casa, tudo no momento que Deus falou é para ter posicionado. Mas agora, presta atenção, Deus fala, espera no momento certo para contar o meu povo. Primeira coisa, ele não posicionar. Primeira coisa. Segunda coisa, Deus fala, você vai contar o povo quando eu te dar ordem. Segunda coisa, quando eu te dar ordem. Primeira coisa, ele não posicionar. Segunda coisa, sem ordem de Deus. A Bíblia diz, Satanás chegar até ele. Falou, Davi, vai contar o povo. Quem para te dar ordem para contar o povo?
é Deus. Mas agora, a primeira coisa, ele não posiciona. Segunda coisa, não era a ordem de Deus. Mas se ele estava orando, buscando, ele tinha a ver que não é Deus falando. Ele foi. Sim, verdade, Deus ia dar ordem para contar o povo. Mas no momento que ele foi para contar o povo, não era o momento para contar o povo. Aleluia. O próprio Satanás fala, passa antes de Deus, foi primeiro. Fala, Davi, pode contar o povo. A Bíblia diz, sabe o que Deus faz? Pode ler, 2 Samuel 24. Deus matou quase metade do povo que Davi contou. Por quê? Por causa de um desobediente. Aleluia. Entendeu? Não sei porque Deus manda falar isso, mas vai orando, Ele vai te liberar mais. Mas que Deus vem sobre ti, fazer tua misericórdia, sua graça. Uma coisa que eu vou te falar, a promessa está perto de se cumprir. Mas vou te falar, em resumo, se posicione. Aleluia. Não sei porque Deus manda te dizer isso, mas pedir entendimento. Eu sei que Ele manda te falar, mas não é tudo que é permitido de falar como profeta. Glória. Eu sei que Deus manda te falar, eu sei, mas espero que você vai entender, porque quando Deus manda falar comigo, a pessoa sabe. Aleluia. Amém? Deixa eu orar na tua vida. Eu gosto muito de vocês, os dois, sou grato a Deus pela vida de vocês, sempre me honrando, quando eu fui lá no apóstolo, mas que Deus dá graça suficiente, sabedoria, para nós possamos entender. Ele fará maneira de agir como Ele fará. Amém? Aleluia. Glória. Meu Deus, meu Pai. Senhor, visita a vida da tua serva. Senhor, dá sabedoria à tua serva. Mostra como que deve agir. Mostra como que deve tomar decisão. Mostra como que ela tem que posicionar quando vai agir. Senhor, visita a vida espiritual da tua serva. Visita a vida sentimental da tua serva. Visita a saúde da tua serva. Visita o trabalho da sua serva. Eu abençoo a vida dela. Eu repreendo todo espírito maligno. Eu repreendo todo espírito de confusão. Eu repreendo toda voz contrária. Repreendo toda voz contrária. Eu repreendo toda voz contrária. Eu repreendo toda voz que não é de Deus. Eu repreendo toda voz que não é de Deus. Eu fecho teu ouvido contra a voz do Satanás. Eu fecho teus ouvidos contra a voz do Satanás. Como profeta em boca de Deus. E como ministro de Deus. Eu fechar o ouvido, aleluia, contra a voz do Satanás. Que os seus olhos espirituais passem a se abrindo. Que os seus olhos passem a se abrindo. Passa se abrindo. Passa se abrindo. Para agir no momento certo. Para tomar decisão no momento certo. Para andar no momento certo. Para falar no momento certo. Para se movimentar no momento certo. Rabracete, rebrosoto, rabaia. Ribrosoto, rabracete. Que você passa a agir no momento certo. Senhor, tem misericórdia. Rabracete, rebro. Senhor, tem misericórdia sobre a tua serva. Tem misericórdia sobre a tua serva. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida da tua serva. Venha repreender todo espírito contrário. Venha repreender todo espírito de confusão. Venha repreender todo espírito de confusão. Venha repreender todo espírito de confusão. Venha repreender em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que tua graça, que o sangue que está nas minhas mãos, que o sangue que está nas minhas mãos, aleluia, derrama agora. Derrama agora. Derrama, aleluia, unção de ensinamento, unção para saber quando tu fala, quando não é tu falando, unção para, aleluia, abre os olhos espiritual dela, Senhor, para passar a entender o que Deus quer dela, para passar a entender o que Deus, aleluia, aonde que Deus vai levar mais profundo, aleluia, Ezequiel, como faz o Ezequiel, levar ela mais profunda, levar ela mais profunda, aleluia, levar ela mais profunda, levar ela mais fundo, levar ela mais profundo,
jeito. Faça ela experimentar o Deus de outra maneira. Faça ela experimentar Deus de outro jeito. Faça ela experimentar Deus de outro jeito. Eu venho a repreender todo espírito que não é de Deus. Eu venho a repreender todo espírito que quer, aleluia, aleluia, contrária sobre a vida dela. Toda palavra lançada, toda palavra contrária, maldição hereditária, abençoa a vida dela agora para sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aplaudir Jesus. Aleluia. Quando eu estava aqui, eu fui atrás, voltei para frente. Fui atrás, voltei para frente, segunda vez. Eu orei vocês. Não é porque eu conheço vocês, eu conheço por vez, por vista nem vida. Mas Deus fala assim, ora pro casamento deles. Pedir paz no meio deles. Muita gente tem inveja de vocês. Eu sei, muitos. A partir de hoje, a Bíblia diz, aquilo que Deus preparou, o que Deus dá, Ele pega. A porta Deus abre, Ele fecha. E a porta Deus fecha, ninguém abre. Então, a partir de hoje, como boca de Deus não tem profeta, eu fecho toda a porta contrária que se abrir diante de vocês. Toda a porta, perdição que fosse abrir diante de vocês, vão se fechar em nome de Jesus. Eu abri como um profeta a porta de bênção sobre vocês. Eu abri, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Como profeta, a porta de bênção. A porta de aleluia, viva aleluia, paz de Deus. Eu declaro Mateus 18, verso 18. Tudo que o homem e profeta de Deus ligar na terra, será ligar no céu. Tudo que desligar no céu, será desligar na terra. Como profeta, eu declaro que vocês vão viver bem até o céu. Que Satanás não tem poder para dividir vocês até o céu. Eu declaro, mesmo no momento mais difícil, que um vão passar a se entender o outro em nome de Jesus. Que Deus possa dar sabedoria para vocês, para tomar decisão no momento certo, passa a agir no momento certo, para tomar. A partir de hoje eu declaro unção sem medida. Unção sem medida. Que vocês se tornem exemplo no casamento. Que vocês se tornem exemplo por muitos. Que vocês se tornem exemplo por muitos. Que vocês se tornem um exemplo por muitos. Eu profetizo. Aleluia. Que esse corrente de vocês dois nada vai quebrar. Satanás não tem poder para quebrar. Power! Que Satanás não tem poder para quebrar. Ribrossarabaia. Que Satanás não tem poder para quebrar. Que o som que está sobre mim desce agora. Que o som que está sobre mim desce sobre vocês agora. Que o som que está sobre mim desce sobre vocês. Vocês dois vão trazer muitas almas para Jesus. Vocês dois vão trazer muitas almas. Aleluia, profeta, abre sua boca. Abre sua boca quando ele mandar falar. Não temas. Ele te chamou. Ele te chamou. Aleluia, não precisa ter vergonha para falar quando precisa falar. Não precisa ter medo de abrir a boca quando ele mandar abrir a boca. Quantas vezes ele manda abrir a boca, você tem vergonha, tem medo. Sei lá o que o pessoal vai pensar de mim. O que o pessoal vai pensar, mas abre a boca. Gosta, não gosta, fala. Age, aleluia. Fala, não importa o que decisão o pessoal vai tomar, mas abre a boca. Sustenta. A partir de hoje, você vai agir diferente na obra de Deus. Que Deus te levar a senhora no outro patamar. No outro patamar, no outro, aleluia, nível. Que Deus permite que a graça deles derrama sobre ti. Você vai passar a viver o evangelho em outro nível. Você vai passar a viver o evangelho em outra dimensão. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Deus abençoe vocês. Amém? Aleluia. Vem cá, irmão Velusca. Quando você fica em pé, Deus manda a hora por ti também. Oh, glória. Aleluia. Leba, xeremandore, calabalaba. Não sei. Xeremandore, balabaxo. Quase esqueci. Remandore, Ela foi a calabaxo. primeira a Deus mandar a hora por ela. Labas.
Satanás tenta fazer o furioso para esquecer, acredita? Quando você fica em pé, Deus fala, filho, é ela. Glória. Aleluia. Precisava movimentar para Deus te ver de novo. Glória. Aleluia. Deus manda orar no seu ministério. Aleluia. Tudo levante, tudo mar. Pastora Marlene, vem cá junto comigo. Pode ungir sua mão, pastora. Tudo impedimento, tudo bloqueio vai ser desfeito hoje. O chamado é grande, a luta é grande. Mas maior é chamado, é mais luta que vai ser. Põe a mão no peito dela, pastor. Em nome de Jesus. Que Deus que te chamou se responsabilizar. Aquele Deus que te chamou, a partir de agora, que toma conta de tudo. As lutas é maior que ti, mas Ele é maior que todos. A luta é maior que ti, mas Deus é maior que a luta. Aleluia. As lutas é grande, mas Ele é mais grande que todas. Sente a presença. Nunca vai ser sozinho nessa batalha. Nunca vai ser sozinho nessa batalha. Que Deus te dá graça suficiente para resistir. Que Deus te dá graça suficiente para resistir. Que Deus te dá sabedoria para abrir a boca quando precisar abrir a boca. Que Deus te dá graça suficiente, filha. Que Deus te dá graça suficiente. Que Deus brenda seu coração, brenda sua mente. Abre a boca quando precisa abrir. Fecha a boca quando precisa fechar. Abre a boca quando precisa abrir. E fecha quando precisa fechar. A partir de hoje, que seu ministério saia do raso. Que seu ministério saia do raso a partir de agora, como profeta eu declaro. Que seu ministério saia do raso. Que a unção que sobre mim como profeta derrama sobre você agora, 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 agora. Se realmente eu sou profeta, que um fogo que está sobre minhas mãos desce, 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 desce. Se realmente eu sou profeta, a partir de hoje não vai ser mesma. Não vai ser mesma. Não vai ser mesma. Desce. Desce. Se o Senhor me chamou, confirma a chamada. Confirma, Senhor. Confirma. Se realmente tu me chamou, confirma agora. Não aceita, não confirma. Confirma. Confirma com fogo. Desce, desce, desce. Desce agora. Tudo isso que quer reter, mover de Deus. Que tudo fogo que quer reter, não vai reter. Não vai reter. Desce fogo. Desce fogo. Desce fogo. Seu ministério destrava hoje. Seu ministério destrava hoje. Seu ministério vai destravar hoje. Seu ministério destrava hoje. Vai sair do raso seu ministério. Sair do raso seu ministério. Sair do raso seu ministério. O diabo não vai te parar. Aleluia. O diabo não vai te parar. Satanás não vai te parar. Demônio não vai te parar. Aleluia. Não vai te parar, não vai. A partir de hoje, toda a corrente, toda a maldição, toda a aleteio, quebra hoje. Quebra hoje. Que Deus te guarde para um momento difícil. Que Deus, aleluia, te levar a você mais profundo. Que Deus te levar mais profundo. Que Deus te, aleluia, te sustenta nessa batalha. Que Ele te sustenta, aleluia, nessa luta. Aleluia, Ele te chamou. Ele te chamou. Que Ele te dá graça suficiente. Recebe agora. Que Ele te dá graça. Recebe agora. Que Ele te dá graça. Recebe agora. Recebe recebe agora. Que Ele te dá graça suficiente. Recebe agora. Esqueceu o ministério sair do lado. Recebe agora. Que, aleluia. Que Ele fala quando precisa falar. Que Deus fala no seu lugar. Que Deus agir no seu lugar. Não precisa se defender, não. Ele vai defender pra você. Ele vai agir pra você. Ele vai se apresentar diante de ti. A partir de hoje, aquele Deus que me chamou desde, aleluia, 10 anos de idade, se apresenta diante de ti. Porque Ele sabe pelo nome. Ele sabe o teu ministério. Ele sabe o que, aleluia. Ele vai, aonde que Ele vai contigo. A minha serva, não temas, eu te chamei. Não temas, não temas, não temas, eu te chamei, eu te escolhi. Aonde eu vou contigo é maior que são suas
problemas. Aonde que eu vou contigo é mais que as suas batalhas. Aonde que eu vou contigo é mais que as suas humilhações. Aonde que eu vou contigo é mais que as suas dores. Aonde que eu vou contigo é mais que as suas, aleluia, ajurgas. Aonde que eu vou contigo, é maior que esse sofrimento, é maior que as dores, é a maior, aleluia. Sente a presença dele, sente a graça dele. A partir de hoje, você, aleluia, seja mais forte. Você vai ficar mais forte. A partir de hoje, declaro todas as guerras, todas as batalhas, ficar embaixo dos seus pés. A partir de hoje, toda a batalha, todas as guerras, ficar embaixo dos seus pés. Que Deus te dá graça para vencer as batalhas, as guerras, as lutas. Que Deus te dá graça suficiente. Em nome de Jesus. Reveste, Senhor, dá as armaduras para ela. Dá as armaduras, Senhor. Permite que ela se vestir com roupa, aleluia, aleluia, do Santo, do Espírito Santo. Sustenta a tua filha, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A partir de hoje, lembra, você nunca sozinho. Nunca sozinho. Deus está contigo. Ele te chamou. Aleluia. Você não tem noção aonde Ele vai contigo. Você não tem noção o que Deus vai fazer com essa mulher. Você não tem noção. Por isso as guerras são grandes. As batalhas são aleluia, são duras. As batalhas, aleluia, mas não temas. Deus está na frente. Deus é contigo, tá, minha irmã? Minha filha. Deus te abençoe tua vida. Fica firme, tá bom? Ele venceu a morte. Você vai vencer também, tá bom? Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplaudir Jesus. Oh, aleluia. Glória. Fica aí de pé, vamos embora. Meu Deus do céu. Oh, glória. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Vou orar por vocês antes de dar bênção. Meu Deus, meu Pai. Diante da tua presença, levanta cada um que faz presença aqui. Visita a casa, visita o trabalho, visita a família. Se pela casa alguém vem com problema, dificuldade, com mente perturbada, com preocupação, visita, Senhor. Visita a irmã Cíntia que não pode estar aqui, Senhor, que está trabalhando, visita ela lá. Senhor, visita cada um que poderia estar vindo, mas não pode vir hoje, visita. Senhor, cada um que está aqui, guarda, livra de tudo mal, da bala perdida, da macumbaria, do invejo, do laço do maligno. Guarda a família de cada um que estou aqui. Guarda, livra de tudo maldade humana e sanguinário. Em nome de Jesus. Senhor, permite que faça um final de semana abençoado embaixo da sua presença. Visita o cereiro, visita lá de cada uma, visita a casa de cada uma, visita a família de cada uma. Em nome de Jesus. Cada um que estou aqui, permite conceder de novo. Estaremos aqui juntos sábado para adorar de novo a tua santa nome, em nome de Jesus. Faça sua mão aqui para cá. Que o Yeshua Amashi, Jeová Rafa, faça resplandecer sobre ti seu rosto. Que Deus te dá a paz. Que Deus te dá graça suficiente para resistir no momento difícil. Porque segundo Timóteo 2:3 diz, no último momento vai vir um momento difícil. Mas nós precisamos da graça suficiente para resistir. Que Deus te guarde a te livrar de tudo mal. Que Deus te dá paz. Um bom final de semana. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Está terminado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica em paz. Sentadinho um pouco. Agora.